Se eu te disser que o Triângulo das Bermudas talvez não seja um lugar, mas sim um padrão que se repete, sua mente aceita ou resiste, porque é exatamente aí que começa o desconforto. Desde pequenos, fomos ensinados a acreditar que tudo precisa de um ponto fixo, de um mapa, de coordenadas claras. Mas o Triângulo das Bermudas nunca se comportou assim. Ele muda, se expande, se contrai, desaparece e reaparece conforme o tipo de evento analisado. Não existe um consenso oficial sobre seus limites, e isso, por si só, já deveria nos deixar inquietos. Curiosamente, quando observamos os relatos mais antigos, percebemos algo perturbador. Navegadores do século XV já descreviam bússolas enlouquecidas, mudanças repentinas no céu e uma sensação estranha de desorientação mental, muito antes de existir radar, GPS ou qualquer tecnologia moderna. Não era apenas o navio que parecia se perder, era a percepção humana. Ao longo dos séculos, o que muda não é o fenômeno, são os nomes que damos a ele. Antes era Mar do Fim do Mundo, depois virou Triângulo do Diabo. Hoje tentamos encaixar em gráficos, teorias e relatórios científicos, mas o padrão permanece. Desaparecimentos súbitos, falhas simultâneas de instrumentos, decisões humanas inexplicáveis tomadas por profissionais experientes. E aqui entra um detalhe quase nunca comentado. Eventos semelhantes acontecem fora da área clássica do Triângulo das Bermudas. Regiões no Pacífico, no Mar do Japão e até no Oceano Índico apresentam relatos incrivelmente parecidos. Mesma confusão de sinais, mesma perda de referência espacial, mesma sensação de algo saiu do normal. Se o fenômeno se repete em outros pontos do planeta, então talvez o triângulo não seja geográfico. Talvez ele seja um comportamento do próprio sistema Terra, ou da mente humana diante de certos estímulos extremos. Há registros de pilotos que, mesmo com todos os instrumentos funcionando, relataram uma sensação súbita de urgência, medo ou euforia, tomando decisões que depois não conseguiram explicar. Pessoas treinadas para manter a calma, pessoas experientes, pessoas que, por algum motivo, não agiram como sempre agiram. E isso nos leva a uma pergunta desconfortável. E se o Triângulo das Bermudas não engole navios e aviões, mas expõe fragilidades? E se ele não for um ponto no oceano, mas um gatilho, um padrão invisível que surge quando certos fatores se alinham? Natureza, tecnologia e consciência humana? Talvez o verdadeiro mistério não seja onde essas coisas acontecem. Talvez seja porque, sempre que acontecem, somos forçados a admitir que nem tudo está sob controle. Há um momento em comum em quase todos os relatos ligados ao Triângulo das Bermudas. Não é o desaparecimento em si, é o instante antes. O momento em que tudo parecia normal. Normal demais. Céu limpo, mar calmo, instrumentos funcionando, tripulação experiente. E então, sem aviso, algo sai do eixo. Não uma explosão, não um pedido de socorro desesperado. Apenas silêncio. Um dos casos mais perturbadores é o do voo 19. 5 aviões militares, conduzidos por pilotos treinados para situações extremas, em um simples exercício de rotina. O líder do esquadrão era experiente, conhecia aquela rota. Mas, em determinado momento, sua voz muda no rádio. Ele começa a relatar que não reconhece mais o oceano, que as bússolas estão girando, que tudo parece errado. O mais inquietante não é a falha técnica, é a confusão mental progressiva. As decisões passam a se contradizer, ordens são dadas e logo desfeitas. O grupo inteiro desaparece. E até hoje, nenhum destroço foi encontrado de forma conclusiva. E esse padrão se repete no mar. Há navios encontrados à deriva, intactos, com comida posta à mesa, carga preservada, sem sinais de luta, sem danos estruturais. Não houve tempestade visível, não houve ataque, não houve incêndio. A embarcação simplesmente continuou ali, sem pessoas, como se em algum ponto
todos tivessem decidido sair ou nunca tivessem estado ali. Um caso que atravessou décadas foi o de um cargueiro desaparecido nos anos 1920 e que, segundo relatos amplamente divulgados, teria reaparecido anos depois em condições que desafiam qualquer explicação simples. Datas que não batiam, registros que não faziam sentido, tripulação inexistente. Mesmo quando esses relatos são contestados, uma coisa permanece. A quantidade de histórias semelhantes é grande demais para ser ignorada. E então existe Amelia Earhart, um dos nomes mais estudados da aviação mundial. Uma mulher extremamente preparada, com planejamento detalhado, comunicação constante e experiência comprovada. Seu último contato não foi de pânico, foi de confusão. Ela relatou dificuldade em identificar a própria posição, apesar de saber exatamente onde deveria estar. O avião nunca foi encontrado de forma definitiva, e quanto mais o caso é analisado, mais versões surgem e menos certezas permanecem. O que une todos esses episódios não é apenas o desaparecimento físico, é a quebra de lógica. É o fato de que, em todos eles, algo falhou antes da matéria desaparecer. A orientação, a tomada de decisão, a leitura da realidade, como se por alguns minutos o mundo deixasse de obedecer às regras habituais. Isso levanta uma inquietação profunda. E se esses casos não forem sobre sumir, mas sobre não conseguir mais se localizar dentro da própria realidade? E se o maior mistério do Triângulo das Bermudas não for onde essas pessoas foram parar? Mas o que exatamente aconteceu com a percepção delas momentos antes de desaparecerem? Com o acúmulo desses casos, chegou um momento em que o mistério começou a incomodar demais para ser ignorado. Não apenas curiosos ou amantes do inexplicável, mas cientistas, militares, engenheiros e governos passaram a olhar para o Triângulo das Bermudas com outro tipo de interesse. Era preciso colocar ordem no caos, dar nome ao que parecia impossível de classificar. Foi então que surgiram as primeiras tentativas oficiais de explicação. Nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, estudos oceanográficos começaram a mapear a região com mais precisão. Descobriu-se que ali passam algumas das correntes marítimas mais fortes do planeta, capazes de arrastar destroços por quilômetros em poucos dias. Isso explicaria por que muitos restos de navios e aviões nunca foram encontrados. Mas, curiosamente, essa resposta resolvia apenas o depois, não o antes. Outro ponto levantado foi a presença de anomalias magnéticas. Durante muito tempo, acreditou-se que o Triângulo das Bermudas era um dos poucos lugares do planeta onde o norte magnético coincidia com o norte verdadeiro. Isso, em teoria, poderia confundir bússolas. O problema é que pilotos experientes são treinados para lidar com esse tipo de variação. E mesmo assim, relatos de instrumentos enlouquecidos continuavam surgindo, muitas vezes todos ao mesmo tempo, como se o ambiente inteiro tivesse entrado em colapso temporário. Mais recentemente, pesquisadores passaram a observar o comportamento do clima na região. Tempestades extremamente rápidas, capazes de se formar e se dissipar em questão de minutos, foram registradas por satélites. Ondas gigantes, conhecidas como ondas errantes, também entraram na lista de hipóteses. Ondas tão altas e inesperadas que poderiam engolir navios inteiros. A ciência, mais uma vez, oferecia uma resposta plausível, mas incompleta. Porque nenhuma dessas condições explicava a ausência de pedidos de socorro em muitos casos, nem a calma estranha relatada antes do desaparecimento. E então veio uma das teorias mais controversas dentro da própria comunidade científica: a liberação de bolhas gigantes de gás metano do fundo do oceano. Em laboratório, testes mostraram que essas bolhas poderiam reduzir drasticamente a densidade da água, fazendo navios perderem flutuação quase instantaneamente. Um fenômeno real, documentado. Mas, novamente, algo não encaixava.
Essa teoria explicava alguns naufrágios, mas não aviões, nem falhas simultâneas de comunicação aérea. A cada nova explicação, o mistério parecia se reorganizar, como se estivesse sempre um passo à frente. A ciência avançava, os dados aumentavam, os satélites melhoravam, e mesmo assim, o Triângulo das Bermudas continuava sendo citado em relatórios, estudos e investigações não concluídas. Não como um mito descartado, mas como uma zona estatística fora do padrão. Talvez o ponto mais revelador dessa fase seja este: quanto mais tentamos encaixar o fenômeno em uma única causa, mais ele escapa. A história mostra que o Triângulo das Bermudas não desafia a ciência. Ele desafia a ideia de que uma única explicação seja suficiente. E isso incomoda profundamente uma humanidade acostumada a respostas claras, gráficos organizados e conclusões definitivas. Porque, no fundo, a ciência avançou muito ali, mas ao invés de encerrar o mistério, ela acabou revelando algo ainda mais desconcertante. Há situações em que a natureza, o ambiente e o comportamento humano se cruzam de forma tão complexa que entender o que aconteceu não é o mesmo que entender por que aconteceu daquele jeito. Há um detalhe curioso que quase nunca entra nas explicações oficiais. Grandes companhias aéreas e rotas marítimas continuam passando pela região do Triângulo das Bermudas todos os dias. Aviões cruzam aquele espaço constantemente. Navios atravessam aquelas águas sem qualquer incidente. E isso levanta uma pergunta silenciosa. Se o local fosse apenas perigoso, por que a maioria das viagens acontece normalmente? O mais intrigante é que muitos dos desaparecimentos ocorreram em dias de clima perfeito. Mar calmo, visibilidade excelente, comunicação ativa. Em alguns registros de rádio, pilotos e comandantes não demonstram pânico, demonstram confusão, como se estivessem vendo algo que não conseguiam descrever com precisão. Uma curiosidade pouco comentada é que, em vários desses casos, a última mensagem não foi um pedido de ajuda, foi uma tentativa de se localizar, de entender onde estavam. Há também relatos de pessoas que atravessaram a região e disseram sentir uma alteração estranha na percepção do tempo. Viagens que pareciam mais curtas ou mais longas do que o previsto. Relógios fora de sincronia. Instrumentos que voltavam a funcionar normalmente depois de alguns minutos. Pequenas falhas que, isoladas, não chamariam atenção, mas que, juntas, formam um padrão desconfortável. E existe um fato ainda mais provocador. Estatísticas modernas mostram que o número de desaparecimentos não é tão maior do que em outras regiões movimentadas do oceano. Então, por que o Triângulo das Bermudas ganhou esse status quase mítico? Talvez porque ele concentre algo que vai além da quantidade de casos. Ele concentra histórias. Histórias mal explicadas, mal resolvidas, cheias de lacunas. E a mente humana odeia lacunas, porque o que realmente nos prende não é o desaparecimento em si, é a sensação de que houve um momento exato em que tudo saiu do lugar, um instante invisível onde as regras conhecidas deixaram de funcionar. Isso toca em algo muito profundo. O medo de perder o controle, de não conseguir se orientar, de perceber que nossa confiança na lógica pode falhar. Talvez o Triângulo das Bermudas continue fascinando, não porque engole navios ou aviões, mas porque expõe o limite entre o que achamos que dominamos e o que ainda não compreendemos. E quando esse limite aparece, ele não surge com explosões ou monstros, ele surge com silêncio. Mas existe algo ainda mais inquietante que poucos discutem. E se o Triângulo das Bermudas não for um fenômeno isolado? E se existirem outros pontos no planeta onde o tempo, a percepção e a consciência também se comportam de maneira estranha? Lugares onde a realidade parece dobrar, falhar ou se reorganizar? É sobre isso que vamos falar no próximo vídeo. Se esse conteúdo fez você pensar diferente, curta, compartilhe com alguém que também gosta de mistérios reais e se inscreva no canal. Porque quanto mais fundo a gente olha,
mas percebe que algumas perguntas não querem respostas simples.